os carros, no céu o sol e a chuva. O telefone tocou, na mente fantasia. Muito boa noite a todos, bem-vindo ao Corujão, a sua live das 22 horas, toda quinta-feira, aqui no perfil do Enólogo no Instagram. Vou fazer a conexão do meu fone de ouvido, do microfone, só um momentinho, dar aquela tremedeira básica, ajustar aqui um pouquinho, muito bem, agora sim, devidamente conectados, todo mundo escutando bem, vamos dar aquele joinha para a gente fazer o teste do som, porque a gente sabe que às vezes dá uma pipocada, então para a gente deixar redondinho, a gente sempre pede o auxílio do pessoal. Muito bem, começando mais um Corujão, nessa quinta-feira, 17 de setembro, hoje um convidado muito especial, Flávio Queiroz, ou o Flávio da Perini, né? O Flávio já é daqueles profissionais que já incluiu o nome da empresa no seu sobrenome. Antes de chamar o Flávio, lógico que a gente faz a referência às músicas que começam aqui no Corujão. Hoje não foi uma música que está na playlist da Wine Songs, mas foi uma música pedida pelo nosso convidado e aí não tem como a gente não atender. E Ira, como o Valtinho está falando aqui, Ira é fera demais. Ira é aquela banda que sempre que pedir a gente tem que estar escutando,
porque faz bem escutar a Ira pelo menos uma vez por dia, né? Faz bem para a alma. Uma banda sensacional, um dos grandes ícones do rock nacional. Muito bem, hora dos recadinhos. Pessoal, na próxima terça-feira, dia 22 de setembro, no Duo Brusqueteria, eu e o Fabrício Bagaroli, da Vecchio Mundo, estaremos fazendo o lançamento da Baco Brasil, num jantar harmonizado, presencial, respeitando todas as normas de regulamentação, de exigências, de higienização e distanciamento. Nós estaremos fazendo o lançamento da Baco Brasil. O Baco Brasil é uma seleção de vinhos que eu e o Fabrício organizamos para oferecer para os clientes, para os nossos amigos, para que possam conhecer melhor os vinhos brasileiros. Então é uma seleção super criteriosa realmente. Então fica aqui o convite. São pouquíssimas vagas e restam, acho que só umas 4 vagas, se eu não me engano. Então quem estiver interessado, entre em contato comigo. Todos os vinhos, vão ser 5 vinhos na noite que a gente vai estar apresentando, 5 vinhos tintos, e vão estar sendo harmonizados com 2 entradas e um prato principal. Então realmente vai ser uma noite de gala, que fica aqui o convite para todo mundo que está assistindo a gente agora aqui, ou aqueles que vão estar assistindo a gente amanhã. Falem conosco, quem já tiver à vontade, lógico que a gente está vivendo num momento crítico ainda, nem todo mundo está se sentindo bem para sair de casa, mas aqueles que já se sentirem mais confiantes e confiam, né, no que a gente está proporcionando, fica aqui o nosso convite, ok? Outro recado muito importante, amanhã também estreia um novo projeto do Brasil na Taça. O Brasil na Taça, ele é um evento que a gente organiza aqui na cidade de Campinas, e a gente está modificando ele para que ele se torne realmente um movimento de valorização pela qualidade e variedade dos vinhos brasileiros. Então, amanhã, o Brasil na Taça, no seu canal do YouTube, que a gente acabou de estrear essa semana, inclusive todos os vídeos do Corujão com profissionais do mundo do vinho brasileiro, eu já estou transferindo os vídeos para esse canal do YouTube do Brasil na Taça. Então você pode estar conferindo lá os vídeos que a gente já teve. E amanhã a gente estreia um videocast do Brasil na Taça. Então a gente vai estar recebendo ninguém mais, ninguém menos do que o grande Adolfo Lona. E a gente vai estar conversando com ele, falando sobre o tema Brasil, o terroir do samba, do futebol e do vinho. Então imagine que a conversa vai ser muito boa, que Adolfo Lona é uma figuraça também dentro desse universo do vinho brasileiro. E esse formato que a gente está trazendo do Brasil na Taça, nada mais é do que a possibilidade das vinícolas e dos profissionais explorarem melhor os canais de comunicação, explorarem melhor as suas ações de marketing, e a gente está contribuindo para que isso seja realizado da melhor forma possível. Ou seja, a gente vai com uma plataforma profissional, a gente vai estar num estúdio especial montado para esse tipo de ação, que é o estúdio da Oceania, Oceania Podcast, dos nossos amigos Adriano Francino e também do Xaxá. Então eu vou estar lá com toda uma equipe, todo um aparato audiovisual, para a gente fazer realmente um novo formato de lives, de conteúdo sobre o mundo do vinho, que as pessoas vão poder assistir ao vivo, ou quem quiser depois pode assistir pelo canal do YouTube, ou ainda quem quiser vai poder escutar pelo podcast. Ou seja, nesse momento que a gente está retomando as atividades, as lives, que foram uma ferramenta importantíssima de divulgação do vinho brasileiro, elas precisam ser reformuladas para que as pessoas continuem a prestigiar esses conteúdos. Porque, afinal de contas, a pessoa já não está mais dentro de casa, ela está saindo. Então, a gente tem que dar oportunidade para ela poder assistir ou escutar aonde ela estiver. Então, esse é o objetivo do Brasil na Taça, né? Não só o evento que apresenta os vinhos de forma presencial, mas também ter toda essa plataforma online onde a gente possa divulgar o vinho brasileiro como ele merece, de uma forma realmente profissional. Então fica aqui o convite amanhã a partir das 5 horas da tarde. Quem não puder assistir, não tem problema, depois a gente vai estar nos canais, como eu falei aqui, tanto no canal do YouTube, como também em podcast, ou também no Facebook. Isso é muito legal, que a gente vai fazer uma integração entre YouTube e Facebook, não vai ser feito pelo Instagram, tá?
Então depois eu passo mais informações amanhã para vocês estarem conferindo isso aí. E outro recadinho rapidinho, porque o Flávio já está esperando a gente aqui para entrar. Semana que vem não vai ter corujão. Isso mesmo. Mas não se preocupe, porque eu e a Ana Paula Pereira, minha grande parceira sommelier dos eventos, a gente vai estar exatamente lá no Vale dos Vinhedos, lá em Flores da Cunha. Então a gente vai estar na região sul do nosso Brasil, e aí a gente, em vez de fazer um corujão, né, que não seria justo, a gente escolher um lugar para fazer um corujão, a gente vai fazer vários corujinhas. Então durante esses dias, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, a gente vai estar visitando as vinícolas, vai estar conversando com os profissionais e vou estar captando algumas imagens, algumas entrevistas que eu vou estar passando em formato de vídeos de bolso. Aí você pode assistir de uma maneira mais rapidinha e ter alguns conteúdos específicos que a gente vai estar passando. A gente quer ver muito como é que está a evolução dos vinhos 2020. Né? Aqueles vinhos que ainda não foram para o mercado, que já foram para a barrica, que estão descansando, como é que está essa evolução? Então vamos ver se a gente consegue trazer essas informações para vocês. Ok? Recados dados. Vamos chamar o Flávio para a nossa conversa especial dessa quinta-feira. Uma conversa que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, porque o Flávio é uma das pessoas mais experientes do mercado aqui da nossa região e também uma das pessoas mais carismáticas, né, querido por todos. Todo mundo que eu falei, vou fazer uma live com o Flávio, todo mundo ficou muito feliz porque é uma pessoa realmente muito, muito, muito querida. Então vamos chamar ele aqui para a conversa. Claro que hoje, né, o modelito não podia ser diferente, né? Um dos objetos de desejo de todos os amantes do vinho é esse chapéu maravilhoso da Casa Perini, né? Flávio, muito boa noite, obrigado. Boa noite, Emerson. Tudo bem aí, tranquilo? Belo chapéu, hein? Cara, é formidável. Isso aqui, eu fiquei, para vocês terem uma ideia, eu fiquei um ano praticamente esperando esse chapéu. Esse chapéu mas quando veio, falei, sensacional. Não tinha o tamanho, Emerson, mas depois, valeu a pena, hein? Tá bonito. Com certeza. Tá certeza. caráter. Ninguém manda ser cabeçudo, né? Falaram que os inteligentes têm cabeça esse é o grande. G. Né, cara? Não, mas esse não, o meu também é o G, é difícil. Mas ele é marca registrada da empresa e quando a gente faz os eventos aí, o pessoal gosta, pede de presente, é bem legal. Com certeza, aqui é sensacional. Um presente que eu Boa guardo noite, com muito carinho. Pô, que legal. Que legal. Flávio, obrigado pela presença, obrigado por aceitar nosso convite, obrigado por estar acordado essa hora. Eu sei que o Flávio também é daqueles profissionais que acordam cedinho, já está no escritório, e ainda tem 3 filhos para cuidar, para ajudar, filhos. né? Então é frenético. Uma correria. O ritmo aqui é frenético. Mas quase que eu te liguei para ver se a gente jogava live para umas 11, porque colocar os 3 para dormir antes das 10 dá um pouquinho de trabalho. Imagino. Eu com uma já é difícil, cara. Imagina 3, né? Não tem como. Cara, bacana. Mas, Flávio, mas brigadão, feliz, cara. Antes de mais nada aí, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje aí, podendo dividir com o pessoal um pouquinho da experiência de mercado, falar um pouquinho de vinhos brasileiros. Parabéns aí pelo trabalho que você realiza também. Estou bastante contente aí de ter sido convidado aí por você e com uma baita responsabilidade, né? Que você falou que semana que vem não tem live, quer dizer que eu vou ter que fazer uma que vale por 2. Né? Exatamente. Mas nós estamos bem abastecidos aqui, viu, Flávio? Está bem abastecido, então a conversa pode ir longe. Hoje tem coisa boa. Sem problema nenhum. Mas eu frisei, né? Você é uma das pessoas que tem uma puta experiência aqui no mercado e também uma das pessoas mais carismáticas que a gente tem aqui no mundo do vinho, da nossa região. Obrigado, pô. E o que é muito importante frisar, a gente tem falado com profissionais diversos, né? A gente tem falado com enólogos, a gente tem falado com administradores, a gente tem falado com donos de vinícola, pessoal. E é importante isso porque as pessoas precisam ter essa visão macro do que é o mundo do vinho, né? Sim, ou seja, não é só quem está ali fazendo o vinho, quem está no campo, mas a gente precisa conversar também quem está no mercado, quem está ali dando a cara e desbravando esse mundo, porque é muito importante realmente esse trabalho que você faz, e o trabalho realizado por você com a Casa Perini acho que é um case de sucesso, porque aonde você vai, você vê a Perini dentro de características diferentes,
Sim, vocês conseguem atender de uma maneira muito incrível, assim, realmente é um trabalho fantástico que merece é realmente verdade. nosso Não, obrigado. agradecimento por esse trabalho que vocês fazem, porque é uma forma de estar levando realmente o vinho brasileiro para diversos lugares, né? Então, De estar assim, por isso, difundindo, né? exatamente, por isso que é importante, né, a gente valorizar também, não só quem está por trás da Sim, garrafa, né, produzindo vinho, mas também quem está lá na frente, no campo, vendendo, né, desbravando, colocando produto em diversos lugares, que é muito difícil, porque a gente que trabalha, né, nesse meio, a gente vê o quanto é difícil você introduzir a cultura do vinho e quanto é difícil você introduzir a cultura do vinho brasileiro, né? Então sem dúvida. é uma coisa, um processo bem complicado. Então, realmente fica aqui meu agradecimento, meus parabéns pelo trabalho que você realiza. Mas para a gente sintonizar, Flávio, para a gente começar a nossa conversa, como é que surgiu isso? Porque o vinho não é uma coisa que você acorda um belo dia e fala assim, ah, eu vou Sim, trabalhar com sim. vinho, né? A É, coisa ela vem, você vai identificando, e eu demorei pra é, cacete para poder entrar nisso. Eu entrei com 43 anos. é, Então, assim, como que foi isso para você, essa introdução dentro do mundo do vinho? E quando você chegou e legal. falou assim, puta, vou seguir isso de uma maneira profissional? Não, bacana, bacana, Emerson, obrigado. Assim, Emerson, eu tenho uma formação na área de comunicação, né? Eu sou formado em propaganda e marketing, mas desde muito cedo, com 20 anos, eu comecei a trabalhar na área comercial. Na época eu morando em São Paulo, eu tinha uma empresa de representação comercial e, e atuei num setor distinto do vinho. Eu jamais imaginei que eu fosse trabalhar com vinho. É um setor que eu trabalhei por mais de 10 anos, né? Trabalhei por 11 anos, que é o período que eu estou hoje no mundo do vinho, também está completando 11 anos. Só que eu jamais imaginaria que eu fosse trabalhar com vinhos. Foi uma coisa meio por acaso. Eu, na época, morando em São Paulo, eu tenho um grande amigo, vou mandar um abraço para ele aqui, que é o Caio Gurgel, um amigão de juventude aí, que a gente viveu bons momentos juntos aí. Inclusive, dar os parabéns, o Caio hoje é um cara aí triatleta, publicou um livro recentemente aí também, um cara que tem uma história de vida bem bacana. E em 2009, ele, um grande apreciador de alta gastronomia, ele e o pai dele, frequentava grandes restaurantes em São Paulo, e viajavam muito também, né? E como frequentavam muito restaurantes, eles tinham, às vezes, aquele conflito ali com o preço do vinho no restaurante, né? E um belo dia num restaurante, um sommelier, que eles estavam muito acostumados a frequentar aquele restaurante, o pai dele reclamou do preço de vinho e esse sommelier sugeriu, você não monta uma importadora, quem sabe, né? Você não traz vinhos aí mais acessíveis, porque eles tinham um outro negócio que era dentro do segmento de autopeças, e um negócio muito bem sucedido, muito agressivo comercialmente, então era trazer essa filosofia para o mundo do vinho. E eu estava num sábado na casa dele, a gente estava conversando um sábado lá, batendo um papo, tinha um outro amigo em comum lá conosco, que era um amigo que a gente não via também há anos, o Carlos, lá de Guarapari, de Vitória, Espírito Santo. E eu perguntei, pô, por que o Carlos está aqui? Ele, não, é que ele veio para cá porque a gente está fazendo uma convenção de vendas e eu estou abrindo uma importadora, né? Eu falei, pô, uma importadora? Importadora de quê? Como assim? Não, eu estou montando uma importadora de vinhos. Eu falei, pô, importadora de vinhos? Pô, fala mais para mim, fale-me mais sobre isso, né? Perguntei para ele. Foi um negócio que na hora já impactou, encheu meus olhos. Eu achei muito interessante. Mas aquela coisa de amigo ali na hora não rolou muito. Era um sábado, né? A gente estava tomando cerveja, não deu muita atenção. Mas eu peguei um material com ele e durante a semana depois é que eu fui até no escritório, que existe, a gente tinha um escritório em São Paulo, que eu fui até lá para alinhar. E achei muito interessante, porque assim, eu morava em São Paulo, eu morava em Pinheiros, né? Então, nesse bairro que eu morava, só num raio ali, sei lá, de 5 quilômetros, ou em torno de onde eu morava, você tinha centenas de restaurantes, bares, empórios, que falei, pô, eu vou experimentar isso daqui. Então, foi muito bacana, porque a gente conversou num sábado, durante a semana eu tinha marcado, tinha uma diretora comercial, eu fui até lá, alinhei com ela mais ou menos, não conhecia nada de vinhos, né?
mas a gente conversou, foi muito rápido, a empresa estava surgindo, então eu participei dessa formação toda, principalmente da área comercial, e eu tinha que conciliar. Eu falei, bom, eu vou conciliar o meu trabalho que eu tenho hoje, porque eu já fazia um trabalho na área comercial, né? De sair a campo, visitando clientes, prospecção, eventos, etc. e tal. Então eu me deslocava bastante. Eu falei, bom, nesse intervalo entre uma situação e outra, por onde eu moro e tenho muita demanda, eu vou começar a meter as caras, né? Só que como eu não conhecia nada, foi muito interessante porque foi final de abril, isso foi final de abril de 2009, e aí é uma comemoração pessoal que eu tenho comigo mesmo, porque eu comecei a trabalhar no mundo do vinho no dia 1º de maio, que é um feriado, e naquele ano caía numa sexta-feira, e era o dia que eu podia, porque eu tinha os meus afazeres da semana, mas naquela sexta-feira eu poderia visitar 2 clientes, então nós tínhamos marcado 2 clientes, tinha uma gerente que me acompanhou, para eu sentir um pouco do mercado, né, e ter um pouquinho mais de conhecimento da parte técnica da coisa, né, porque eu já tinha experiência comercial, mas era um novo produto que estava surgindo para mim. E tal, saímos, tudo bem. Na outra semana eu já fui sozinho, né, e aí fui com a cara e com a coragem. E eu me lembro até ter uma situação engraçada que na época não tinha o Google Tradutor, né? Então você ter que decorar os nomes dos produtores. Nós tínhamos um portfólio bem enxuto, tá? A gente começou com vinhos importados basicamente do Chile. Tinham Menos 15 mal, rótulos. Né? Imagina se fosse vinho da Alemanha, né? Daí estava ferrado de vez. Então, só que um desses produtores chilenos era uma grande empresa da França, então era uma joint venture da França que estava instalada no Chile, e uma vinícola de bastante prestígio, mas com o nome filha da mãe na época, que a gente não conseguia pronunciar nem a pau. E eu me lembro que eu cheguei na frente de um restaurante, e eu falei, bom, era um restaurante pequeno, né? Até foi uma estratégia minha, eu falei, bom, tem um portfólio pequeno, não adianta eu querer ir no Fasano agora conversar com os caras, né? Depois eu até fui, se tornou cliente nosso, mas no início eu falei, não, a estratégia vai ser, nós somos pequenos, eu vou atender os pequenos, eu vou sentir um pouco mais do mercado, eu vou ver como é que funciona isso daqui para aos poucos eu ir crescendo junto com o mercado, né? Então tinha um restaurante pequeno em São Paulo, mas São Paulo é um polo gastronômico muito forte, né? E cada portinha que você vai lá, você come muito bem, tem restaurantes muito bons, né? Então eu fiquei na frente lá e liguei para o Caio, esse amigo meu, falei, Caio, eu estou aqui na frente do restaurante, eu vou entrar. Pronuncia para mim de novo o nome desse produtor aqui, só para eu dar uma mentalizada aqui, que eu vou entrar aqui, eu preciso conversar aqui com a dona do restaurante aqui, vamos fazer negócio. Aí ele me falou e dei aquela mentalizada, né, repeti 3 vezes, tal, entrei, e aí saí de lá, eu tinha vendido as minhas primeiras 5 caixas de vinho, tinha concretizado o negócio ali, dessa visita. Bom, fui batizado. Qual era o nome da vinícola? Você guardou? Não, a vinícola é a Barão Philippe de Rothschild. Que produz grandes vinhos na França, né? Grand Cru na França, e tem uma operação no Chile. Nós começamos com a linha do Chile. Aliás, isso foi muito assertivo por parte da empresa na época, porque a gente atirou numa coisa e acertou em outra que deu super certo, né? Porque como a vinícola tinha um nome muito forte, ela tinha vinhos muito acessíveis, porque nós havíamos pego uma linha de entrada do Chile que era muito competitiva. Então, quando você chegava e falava, olha, eu tenho um vinho da Barão Philippe de Rothschild, na época acho que era menos de R$20 os vinhos, tá? Isso chamava muito atenção. E atendendo os pequenos, os restaurantes pequenos, os empórios pequenos, eles davam uma atenção, porque em São Paulo tem muitas importadoras, e às vezes as importadoras que tem lá chegam com catálogos gigantescos, né? 100, 200, 300, algumas passam dos 1000 rótulos, e às vezes não é nem por mal, o cara não tem tempo de dar atenção para um pequeno, ele tem grandes negociações acontecendo, então esse pequeno ficava na mão de um distribuidor, ficava por conta própria de comprar, e a minha estratégia de crescimento foi através deles, né? Então, teve uma sinergia boa ali, tudo funcionou, conspirou para o sucesso aí, para a gente começar.
E aí fomos crescendo, né? A empresa depois foi trazendo vinhos da Argentina, de Portugal, da Itália, da França. O portfólio ficou, chegamos a ter 300 rótulos, foi bem bacana. Foi uma bela experiência. Bom, e diga-se de passagem, somos colegas de formação, então, né? Porque eu sou formado em Verdade. propaganda e marketing também. É que eu não cheguei a atuar em agência, tá, Emerson? Você, acho que você chegou, você trabalhou tem bastante tempo na área, né? Eu atuei só na parte de agenda, na área de criação, na área de planejamento, mas eu me formei em 2001, só que aqui em Campinas, né? Então foi legal saber, não sabia dessa sua... somos colegas de... Éramos colegas de formação, né? Exatamente. E como é que surgiu esse casamento com a Perini? Há quanto tempo isso aconteceu? E como é que você veio parar aqui para Campinas e desenvolver esse mercado igual você fez? Bom, trabalhava em São Paulo, né, como eu te falei, e aí eu fui também me aprofundar, aí eu precisava mergulhar de cabeça aí nesse universo de vinhos, né, e conhecer bem profundo, porque eu sabia que aquilo faria diferença, né. Então fui fazer as minhas formações na Associação Brasileira de Sommelier, pós-graduação no Senac em Administração e Negócios do Vinho, enfim, fui fazer vários cursos. Eu era um rato de evento, tudo quanto era feira do setor eu estava lá, fazendo evento ou mesmo visitando e provando de tudo. Até o Arthur Azevedo, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Sommelier, nas aulas dele ele brincava assim, né, que o bom piloto de avião, para ele ser um bom piloto, ele tem que ter muitas horas de voo, né? Ele tem que ter bastante milhagem, né? E no nosso caso, no vinho, a gente precisa ter bastante litragem. Então tem que tomar bastante vinho para adquirir bastante conhecimento e aí sim se tornar um bom profissional do mundo do vinho, né? Então aí eu comecei e tal, e com a Perini foi uma situação bastante também interessante, que vai sempre para essa linha dessa questão assim do lado comercial da coisa, sabe? De você realmente ir desbravando e querendo, correndo atrás, se dedicando e tendo uma dedicação, uma força de vontade grande, uma determinação para conseguir os seus objetivos, né? Eu trabalhava na época, aí já era 2000, eu conheci a Perini foi em 2015, tá? Eu já estava 5 para 6 anos no mercado. Trabalhava por uma outra importadora em São Paulo na época, e um colega, e nessa importadora tínhamos as reuniões, né, mensais, para definir as estratégias, falar de produto, etc. e tal. E um colega chegou e falou: Flávio, me lembra, no final da reunião, eu precisava falar com você. Tá? Eu falei: legal, beleza, vamos conversar. Participamos da reunião, terminou tal, eu cheguei até ele e falei: então, vamos conversar, você queria falar comigo? Flávio, ele se aproximou, não, deixa, eu ia falar com você um assunto, mas não, acho que deixa quieto, nem... Falei, não, agora fiquei curioso, né, o que foi? Não, é que o pessoal da Casa Perini me pediu uma indicação para Campinas e para a região aí do interior, e eu ia te indicar, mas eles acho que já fecharam com uma outra pessoa, então acho que já passou, né? Falei, não, mas me passa o telefone, então, do responsável, que eu quero conversar com eles, né? Me interessa. E aí ele me passou o contato, eu marquei com a pessoa, realmente já tinha um profissional, mas tinha pouca experiência na área, e foi aí que eu acabei me destacando e conseguindo realizar esse trabalho, né, Emerson? Você perguntou da transição, né? Na época eu morava em São Paulo, mas quando eu me casei, em 2011, com a minha esposa Manu, tivemos o nosso primeiro filho, o Flávio Michel, e já não fazia mais sentido para nós ficarmos em São Paulo, né? Era uma vida, eu me deslocava muito, ela também trabalhava em outro lugar, criança pequena e tudo muito longe, já estava cansado ali dessa agitação toda da cidade, e decidimos vir para o interior em função disso, até por conta da família dela também ser do interior. E aí fomos, e foi uma decisão bastante acertada aí, porque conseguimos conciliar melhor a questão de família, com filhos, né, e trabalho, né, que foi bastante importante. E junto a isso, Emerson, chegou um momento assim na minha carreira que eu
eu comecei dentro de importadoras, né? Ainda trabalho com importadoras, mas eu rodava, assim, às vezes com um produtor do Chile, então vinha um cara do Chile para cá, vinha um embaixador de alguma marca de fora para cá, da Argentina, da Itália, e defendendo a sua marca, sabe? Eles vinham para o Brasil para divulgar o produto deles de um outro país, né? E um dia eu parei e fiquei refletindo assim, poxa, é tão bonito ver os caras, né, vindo para cá e com essa vontade. Eu preciso ter um projeto nosso, cara. Eu preciso ter um negócio que é meu. Eu preciso defender o Brasil de alguma forma. Eu preciso ter um engajamento maior, né? Eu preciso, sei lá, deixar alguma coisa a mais dentro de onde eu atuo que possa impactar outras pessoas, né? E por que não? Pô, eu preciso ter uma bandeira brasileira, né? Eu preciso vestir a camisa do Brasil dentro do trabalho que eu exerço, né? Um país tão rico, com uma agricultura fantástica. Então eu queria muito ter um projeto de um vinho brasileiro para abraçar a causa e fazer um trabalho bacana aqui, entendeu? Lógico, aí você tem que conciliar a questão comercial, etc e tal. A coisa foi passando, não rolou, e quando surgiu a Perini e deu certo, eu falei, pô, é agora a gente vai fazer um trabalho bacana e vamos fazer a coisa acontecer. Então era essa vontade de sair, como você falou, né? Pô, o Flávio agora já é o Flávio da Perini, eu vou fazer até uma tatuagem aqui, né? Então era essa vontade também, Emerson, de ter aquilo que eu acho que mudou muito, né? Quando eu comecei em 2015, o trabalho aqui na região era muito tímido, ele já existia. A Perini sempre foi muito forte no Rio Grande do Sul, bastante divulgada lá. Mas aqui não, ainda ela estava engatinhando, estava começando, e você tinha toda a questão de preconceito, né, com relação a vinho brasileiro, que ainda existe, isso vem sendo quebrado, mudou bastante, mas acho que esse era o desafio, acho que é você querer construir algo a mais e falar, pô, vai começar por mim, eu vou quebrar o preconceito a partir de mim, de ter um desafio desse aqui para enfrentar, para eu levar, propagar para os outros alguma coisa que eu acredito. E eu vejo que isso vem mudando, né, Emerson? As pessoas estão mais, acho que elas estão mais envolvidas com o Brasil, desde tudo que vem acontecendo, não de agora, acho que de tempos para cá, as pessoas têm tido uma preocupação maior, e isso é bacana. Eu acho que faz todo sentido. A gente é um país maravilhoso, muito rico, a gente tem que dar valor ao que é nosso, sabe? Sem dúvida nenhuma. Com certeza. E acho que isso que é legal, né? Essa coisa de você acreditar e aprender, né, com o pessoal que está vindo de fora e o quanto eles amam, né? Eles se dedicam, o quanto eles incorporam realmente o seu vinho, né, a sua paixão pelo seu vinho local, né? E eles vendem isso muito bem, né? Então acho que isso é muito legal, realmente é um aprendizado que muitos, né, hoje já têm isso dentro do conselho de várias vinícolas. Quer dizer, hoje a gente já conversa com profissionais, como você falou, é o meu negócio, é o meu país, é minha uva, é meu vinho, então vamos defender com unhas e dentes, né? Vamos então, brigar. Isso é muito bacana, realmente. Porque até só... Não, desculpa, Emerson, eu ia te cortar. Não, pode falar. É que eu vejo assim também, né? O brasileiro, eu acho que é um povo tão maravilhoso que quando o pessoal de fora vem para cá, a gente é super bem recebido, né? A gente recebe eles muito bem. E eu ficava sempre com aquela pergunta assim, será que se eu for vender o meu vinho brasileiro no país dele, ele vai me acolher dessa forma? Ele vai abrir as portas para mim? Eu não sei. Então, eu falei, pô, eu preciso fazer alguma coisa aqui dentro da minha casa. É, isso aí. Tem que... E graças a Deus, né? E a gente tá junto aí, levantando essa bandeira. Sim, pô, você é um grande defensor aí, Brasil na Taça, vários eventos certeza. aí que vocês realizam. Bom, o Rogério Salazar aqui já tá ansioso. O Rogério tá com sede. Ele tá com sede. Então, será que ele tá com tremedeira? Vamos, né? Eu até aprendi com o seu Benildo. Hoje tem, o seu Benildo, né? Seu Benildo, referência do chapéu aí. Seu Benildo, você sabe que ele fica na vinícola andando lá, ele não para, né? Ele vai para lá, vai para cá, etc e tal. E como o telhado dele ali já está um pouquinho, né, baleado, ele precisa de um chapelão para proteger do sol. E aí ele fica com o chapéu para cima e para baixo, por isso que eu falei que a marca registrada da vinícola é o chapéu. Com certeza, esse chapéu é sensacional. Bom, então vamos molhar as palavras, né? Como o Rogério Salazar. Hoje tem, vamos molhar as palavras. E como o seu Benil também fala. Então vamos começar
Hoje tem hoje vem um brinde. Mas faz seu brinde, eu quis deixar aqui, Emerson, hoje tem uma novidade aí pro mercado, que eu deixei para abrir agora, justamente por ser um vinho especial aí para vinícola, tá? Até surpresa, o pessoal nem sabe, então em primeira mão aí vou apresentar, que é o nosso espumante, o Black Edition. Olha aí, ó. Eu vou abrir ele aqui enquanto você molha as suas palavras aí, só para a gente fazer um brinde junto. Isso aqui é uma edição especial, Emerson. E a gente só... Na verdade, esse produto foi lançado no ano passado, né? Ele foi feito no final do ano passado e é uma edição especial. Ele, na verdade, é um espumante extra brut, então ele é um espumante um pouco mais seco, tá? E ele fica 6 meses em contato com as borras e com as leveduras. Ele é o que a gente chama de um charmat longo, tá? Ele faz a segunda fermentação em tanques de aço inox, tá? Não é a segunda fermentação deste não é dentro da garrafa, é nas autoclaves, mas ele fica 6 meses em contato com as leveduras para ganhar mais complexidade e com isso mais estrutura, mais aroma. E ele é um espumante 100% uva Chardonnay. Então a gente chama esse aqui de Blanc de Blanc, né? Um branco de uvas brancas, Casa Perini Extra Brut, que ele é mais secão. Vou me servir aqui. Gente, é simplesmente fantástico. Se não falar que ele é charmat, todo mundo vai falar que ele é método tradicional, um champanoise. Né? Então, saúde. Primeira mão, Emerson. Saúde, viu? Parabéns. Mas é um espumante muito bacana. A gente, uma cremosidade, uma coisa espetacular. Uma acidez. E assim, o meu ainda acabei de abrir, né? Vou esperar ele um pouquinho aqui, porque ele tem essa... A gente chama de sleeve. Ele é uma embalagem como se fosse aqui um envelopamento, vamos dizer assim. E ele tem uns detalhes aqui, eu não sei se vai conseguir ver, tá um pouco úmido. Deixa eu servir minha esposa uma taça aqui, que ela não aguenta, ela não resistiu. Então vou servir um pouquinho. Porque eu tive que abrir um pouco mais cedo. Ele vai, o meu abrir agora, então ele vai ganhar muito ainda em aroma, né? Ele tem essa... muito bonito. E assim, né, Emerson, ele é um espumante, até ele tem esse envelopamento, como eu te falei, né? Na cor preta, para que você possa guardá-lo por mais tempo, tá? Então ele vem com um potencial de guarda aí bacana, você deixar na adega, é um espumante que vai ganhar bastante. Posso fazer um charminho, Flávio? Pô, claro, Emerson. Fica à vontade aí, pô. O programa é seu. Que me desculpem, né, mas... Opa, a minha tá aqui. Ganhar a bolsinha térmica... Tem a bolsinha, cara. Né? Sensacional. Esse é para manter gelado. Então, em primeira mão, mantém, segura bem. Ele segura umas 2 horas, viu, o bag aí. Você põe no freezer, é uma mão na roda. Esse espumante, Emerson, a gente então lançou no ano passado, tá soltando ele agora de novo, final de ano aqui, vai ter disponível. Eu ia levar ele, Emerson, na verdade a surpresa era a gente fazer um barulho lá no Vinho no Trem, tá? A ideia era levar esse espumante para o seu evento lá, que é fantástico, o Vinho no Trem. E felizmente foi cancelado, foi jogado para o ano que vem. Falei, pô, não podemos deixar passar batido, né? Não. Uma pena o pessoal aí não tá provando junto com a gente, né? Mas aí a gente faz aquele negócio, né? Gente, tá bom o negócio. Muito bom. Você fica mastigando. Ó, que acidez, que equilíbrio sensacional. Persistência, né? Persistência. Fica na boca. Tem ao mesmo tempo que ele é refrescante, mas ele tem uma intensidade também bacana. Sim. Pede uma gastronomia, uma coisinha para você estar dando uma beliscadinha. É simplesmente
fantástico. Não, Assim, é fantástico, é espumante. fantástico. É espumante tanto, Tem uma pegada bem bacana. Sim, com Uma certeza. tiragem especial, são garrafas aí, uma produção pequena, né? Mas deu super certo aí ano passado. Esse ano a gente vai ter mais aí para o final de ano, aí vai logo nas melhores lojas, aí vai ter disponível. Não, legal. Depois todo mundo que já está interessado aí, depois manda mensagem para mim, manda mensagem para o Flávio, que daí ele vai indicando. Manda um direct que a gente tem aí onde encontrar aí com preço bacana, tá? Bem legal. Muito bom. Ô Flávio, bom, então, dentro desse casamento da Perini, né, vamos falar um pouco sobre a história da Perini, porque a Perini é uma das vinícolas, acho que é uma das 5 vinícolas de maior destaque no Brasil, tem uma estrutura fabulosa, gigantesca, uma produção incrível, só que num conceito familiar muito intimista. Exatamente. Né? Ali o pai, os 2 filhos, a mãe. Então é uma coisa assim, realmente, você fala, nossa, parece que você está falando ali com o pessoal de uma vinícola pequenininha, artesanal, mas não, tem um império de uma produção fantástica, né? Conta um pouco sobre essa história da Perini, desse crescimento deles, né? Porque ele tem uma linha de produção também incrível, que depois nós vamos falar, inclusive dos vinhos de mesa, os vinhos que dão a estrutura, a base. De onde surgiu, né? Exatamente. Então a gente não pode ignorar essa história, né? Hoje eu brigo muito com isso, que às vezes o pessoal ignora essa parte, mas não pode ignorar. Se não fosse essas uvas, se não fosse esses vinhos, se não fosse essas pessoas que iniciaram, nada disso que a gente está bebendo hoje aqui não existiria, não teria vinho brasileiro. Não teria grana para subsidiar os investimentos que foram feitos nos vinhos de alta qualidade que se tem hoje, né, Emerson? Exatamente. Hoje a gente vê algumas vinícolas surgindo, voltadas 100% para a produção de vinhos de uvas viníferas, né, 100%, mas porque a gente já está num panorama diferente. Exatamente. Agora, essas empresas, como você citou, que foram pioneiras na produção, eles começaram com o vinho de mesa, né? Não tinha outra alternativa naquele momento, em termos de tecnologia e conhecimento, então foi a partir daí que tudo surgiu, mas isso tem que ser respeitado, porque foi a partir dali que a gente chegou até aqui, e é um processo evolutivo, né, Emerson? Então, se a gente ainda tem muito para crescer, etc e tal, mas deve-se muito a isso, a respeitar esse passado todo, né? Isso aí. A Perini, quer falar alguma coisinha, Emerson? Não, tranquilo. É só retomando então a questão da história da Perini, para o pessoal conhecer um pouco mais. Conhecer. Bom, a vinícola é uma vinícola familiar, como você mesmo colocou, né, Emerson? E isso é muito bacana, porque isso está muito enraizado dentro da empresa, tá? É uma vinícola que está na Serra Gaúcha, a principal região produtora hoje, talvez, né, em termos de área geográfica, do sul do Brasil. E, assim como outras tantas famílias, foi através dos imigrantes italianos que se instalaram ali na região que tudo começou, né? Então, no final do século XIX, chega na região ali de Farroupilha o seu Giuseppe Perini, né? E se instala ali naquela região. E o filho dele, o João Perini, inicia em 1929, então está completando agora 91 anos, a produção de vinhos. A família veio do norte da Itália, tá? Só para situar, então eles vieram da região de Trento, se situaram em Farroupilha, na microrregião do Vale do Trentino, em homenagem a é uma referência, né? Esses imigrantes que chegaram dessa região do norte da Itália de Trento, tá? E ali eles se instalaram e começaram a produzir vinhos em 1929, então há 90 anos atrás, só que de forma muito artesanal. Considerado até vinhos de garagem, tá? Porque não tinham muitos recursos, sempre trabalhando com a uva de mesa, esse vinho de colônia que a gente está habituado, em função da história, a conhecer, que é aquele vinho de garrafão que formou a história do vinho, principalmente no Rio Grande do Sul, né? E em 1970
o filho do seu João Perini, seu Benildo Perini, precocemente até, ele acaba tendo que assumir a vinícola, porque ele perde o pai dele com 18 anos, e ali ele se vê diante de uma tomada de decisão importante, talvez a maior da vida dele, que ainda ali, né? Imagina hoje, né, Emerson, você com 18 anos, uma responsabilidade dessa, porque ali ele tinha dois caminhos. Ou ele mantinha a empresa daquela forma como estava, de forma artesanal, pequena, sem muito profissionalismo, ou ele fazia uma virada de chave, foi o que ele fez. Então, em 1970, ele inicia a produção de vinhos de forma mais profissionalizada, e aí com infraestrutura, com investimento, com tecnologia, e a partir dali ele começa a crescer, né? Então, e teve um apoio muito grande da mãe dele, né? A mãe dele sempre esteve do lado dele, sempre apoiando ele para realmente... Ele era filho único, né? Ele é filho único, exatamente. E tendo que ali tomar essa decisão e toda essa responsabilidade de tocar a empresa adiante, né? Então... tem até na história que ele precisou emancipar, né? A mãe dele precisou assinar a emancipação dele para ele poder realmente assumir ali a vinícola. Ele menor de 21 anos, né? Tem uma responsabilidade dessa para fazer a gestão da empresa, né? Mas aí tudo começou então hoje você tem o seu Benildo Perini junto com a dona Maria do Carmo à frente da empresa e os dois filhos. Isso aí a imagem. Aí você tem a dona Maria do Carmo, ao lado dela o Pablo Perini, que é diretor de marketing da vinícola, o seu Benildo Perini, olha lá o chapelão dele, ó, e o Franco Perini, que é o diretor comercial da vinícola, tá? Então, a empresa familiar, hoje com mais de 150 funcionários, mais ou menos, então uma estrutura grande ali na região de Farroupilha, no Vale do Trentino, aproximadamente 80 hectares que eles têm ali de produção de uvas, e tudo começou a partir daí. Hoje a empresa já está com uma estrutura, como você falou, bastante profissionalizada, né? Farroupilha hoje tem uma indicação de procedência, né, Emerson? Então, diante de muitos estudos e muita pesquisa, foi catalogado que essa região, que é responsável pela maior produção de moscatéis dentro do Brasil, é uma indicação de procedência para as uvas da família Moscato. Mais de 50%, né, da produção de moscatéis no Brasil vem dessa região, né? Então realmente é sem dúvida, uma região muito propícia para esse tipo de uva, né? Então hoje a empresa tem uma estrutura bastante moderna. Temos o nosso enólogo, Leandro Santini, que em 2019 foi eleito aí enólogo do ano pela avaliação internacional de vinhos lá do Rio Grande do Sul. A vinícola vem conquistando prêmios atrás de prêmios, né? Foram prêmios consecutivos, não só no espumante, que hoje é uma realidade. Essa região de Farroupilha e Garibaldi, que é muito próximo, é muito forte na produção de espumantes, né? E Farroupilha, principalmente no moscatel. Mas a gente já tem aí há 20 anos, pelo menos, Emerson, um investimento em tecnologia para a produção dos vinhos tintos, que vem evoluindo, os vinhos tranquilos, de forma geral, que vem evoluindo aí ano após ano, e isso passou de 2010 para cá, com que a vinícola Perini começasse a se destacar ano após ano, ganhando prêmios em diversas categorias, não só no espumante, mas no vinho branco, nos tintos principalmente, e o nosso enólogo Leandro Santini, juntamente com a família toda ali, responsável por isso. Diga-se de passagem, são mais de 200 prêmios recebidos, né? Mais de 200 prêmios em diversas categorias, em diversas categorias, aí passando pelos espumantes, como eu te falei, nos vinhos tranquilos também, então é bastante destaque. Sim, deixa eu achar uma foto, essa aqui. O pessoal deve estar conseguindo ver, quando a gente fala de investimento... quando fala em investimento de tecnologia, quer dizer, vocês imaginam esses tanques de fermentação gigantes e eles ficam com rotação. Esse é um tanque rotativo, né? Exatamente. Esse é um tanque que tem uma outra tecnologia, Emerson. Ele é um tanque horizontal, né?
Uhum. Então ele tem o sistema rotativo. Para você conseguir fazer a extração de cor da casca da uva, quando ela fica em contato ali com o bagacinho, né, com o mosto, e nesse sistema de rotação você consegue extrair cor, aroma, os polifenóis de forma mais tranquila para você ter um resultado de vinhos mais macios, vinhos mais delicados, sem muita agitação com o líquido, né, de forma geral. Então esse, por exemplo, é um investimento em tecnologia que eles têm lá, que funciona bastante, é bastante inovador. E outra coisa que chama a atenção, Flávio, é a questão do monitoramento, né? Ou seja, ele consegue Sim. do pé, né? Daquela parcela, rastreabilidade daquela videira, total. né? Então, ou seja, qualquer problema que tiver com um vinho, ele vai saber todo o Ele sabe a procedência. A procedência, de onde foi, de onde que ele colheu aquela uva, de que micro-região que foi, qual lote é e por que do problema. Então ela tem um sistema de rastreabilidade aí bastante importante, que funciona muito. Tem uma outra tecnologia bastante usada nos vinhedos que eles têm, que é uma tecnologia por temperatura, como se fosse, são máquinas, tá, que passam nos vinhedos, soprando um vento muito forte, tá? Para combater os pesticidas. É isso aqui, o tratorzinho vai passando no meio. Exatamente. E vai soltando. E vai soltando um ar quente, tá? Nas parreiras, para matar qualquer inseto, qualquer pesticida que possa, de repente, aí impactar no desenvolvimento das uvas, né, Emerson? Eu tenho aqui um corta-gotas. Ó, esse aqui é um corta-gotas da empresa, ó, que bonitinho. E a empresa lá, Emerson, ela está baseada em 3 pilares, tá? Que é bastante significativo dentro da filosofia da empresa. Porque aqui você vê que é uma folhinha, né? Uma folhinha de uva, folhinha da parreira. Só que você vê que ela tem três pontas, vamos dizer assim, né? Uhum. Então aqui, dentro do marketing aí que a gente fez, né, a nossa logomarca tem uma simbologia bastante interessante. Na primeira aqui a gente tem a figura do homem, na segunda a gente tem a figura da natureza e na terceira a figura do tempo. Então é homem, natureza e tempo que vão falar para o vinho de que forma que ele tem que ser tratado e respeitado para você conseguir ter uma boa matéria-prima. Porque sem a uva você não tem o vinho de qualidade, né? E tem a brincadeira assim, né, Emerson? O vinho, produzir vinho é fácil. O difícil são os primeiros 100 anos. Depois a coisa vai fácil. Depois vai tranquilo, né? A vinícola completou 91, só faltam 9. Tá quase lá, né? Tá quase. Mas acho que o que é muito legal destacar, Flávio, que é o seguinte, a gente pensa às vezes numa vinícola de grande porte, fala assim, pô, o cara... Sim. Não dá atenção para a uva, a uva chega lá, vai, produz vinho. E não, o cuidado que a Perini tem nessa produção, sim, desse acompanhamento da uva até a garrafa, a produção é própria, né? Você estava me falando que a produção exatamente é própria, quer dizer, então eles têm um monitoramento realmente muito mais preciso, está ali na mão deles, tudo. Então esse cuidado é muito importante e retrata na qualidade do vinho. Sim. Então não é porque é uma empresa grande que hoje está produzindo aí 12, 16 milhões, não sei, de litros. São 16 milhões de litros, mais ou menos, aproximadamente, de produção. Dizer, você fala, o cara não vai se preocupar com a uva, bota ali no tanque, faz o vinho, pronto, acabou. E não é assim. A preocupação é grande cuidado. E por isso que faz da Perini ser uma das 5 vinícolas mais importantes representativas do Brasil. Né? Então, isso que a gente tem que levar em consideração e quebrar um pouco essa mística, né? Porque a gente fala assim, muito grande, mas não. Tem qualidade nisso e tem profissionais qualificados também, né? Exato. E também você começa a chegar num processo, Emerson, de muita responsabilidade, porque você hoje tem uma capacidade de produção muito grande e as linhas, a gente tem uma variedade porque
são diferentes categorias que nós temos, né, dentro da empresa. Então, a gente tem a categorias de sucos de uva, tem vinhos de mesa, aí tem a linha de vinhos finos de entrada, e assim por diante a gente vai subindo, né? Então, você tem um leque muito grande de produtos, do qual você tem que cuidar de todos os processos. E quando você chega num patamar como a Casa Perini está hoje, de muita responsabilidade, porque tem ganho prêmios, tem se destacado, você precisa manter isso e entregar para o consumidor um produto digno e de qualidade, né? Porque são 91 anos, né, que você não pode jogar assim, né, de uma hora para outra, tudo a perder. Então, não é porque ela é grande que ela não vai ter um cuidado com todas as etapas do processo de produção dela, muito pelo contrário, ela se preocupa, ela acompanha e vem melhorando a cada momento, né? A gente tem sempre aí surgindo novos lançamentos. Tivemos agora recentemente um vinho com um conceito muito bacana, que foi idealizado pelo Pablo Perini, que é o Crudo. Tem o Crudo Trebbiano, que é o branco, e o Merlot com Manero di Bianca, que é o Merlot com Moscato, um corte. Um vinho que ele trabalhou a questão do rótulo, onde ele, que tem uma linha voltada para um lado artístico, pintou à mão os rótulos. É um vinho que tem um conceito de sustentabilidade também, com o cuidado do terroir, que aí volta naquilo que eu tinha te mostrado, né? Homem, natureza e tempo até a coisa acontecer. Então, a responsabilidade da vinícola hoje é grande de realmente esperar, porque o vinho você tem todo esse investimento, né, Emerson? Não é só ir lá plantar, é uma coisa de médio e longo prazo, né? Principalmente nos vinhos mais elaborados. Vinhos mais elaborados você tem muito tempo aí para desenvolver, né? Ah, com certeza. Então, tem meu sogro aí gosta de vinho, difícil acompanhar ele nos vinhos aí, o Francisco. Aí se bebe uns vinhos bons. Ah, é? Oxi. Então é bom. Sogro assim é bom. É bom. Eu também. Eu acabei casando com meu sogro e minha sogra, sabe? Porque eu chego Tá ali. igual eu então, Emerson. Eu chego ali, eu abro uma cerveja, eu abro o vinho, o que tiver para abrir, abre, vamos tomar e boa, né? A filha fica reclamando, fala, não, esquece, gostoso. Tô bebendo com seu pai e com a sua mãe, vai reclamar com eles. Né? Tô bebendo em família. Tô bebendo em família, não vem reclamar, né? Flávio, seguinte, o papo aqui rola e a gente nem vê o tempo passar. Então a gente tá chegando no final da nossa primeira hora. Já? E como de costume, a gente vai Ainda falei para você, né? Eu falei, pô, Emerson, será que não dá para fazer? Não, falou, pô, uma hora é pouco, hein? Uma hora é pouco. Uma hora é pouco. Aqui sempre uma hora é pouco. Então a gente vai para o nosso segundo bloco. A gente vai encerrar aqui essa primeira parte dessa conversa, que está maravilhosa com o Flávio Queiroz. Vai ter outro vinho, o Flávio da Perini. E tem outro vinho. Lógico, tem outro vinho. Hoje a gente está bem abastecido aqui. E se precisar, tem um terceiro ainda. Não tem perrengue hoje. Não, aqui, amanhã tem que acordar cedo, pô, criança pequena em casa. Tá certo. Beleza. Gente, então é o seguinte, a gente vai cair aqui agora, depois a gente volta daqui 2 minutinhos. Então voltem para continuar assistindo a gente aqui, tá bom? Até daqui a pouco.